Nós somos donas de clínicas de psicologia e a pergunta que mais nos fazem é: como montar uma boa equipe? Eu sou Manuela Baiman, neuropsicóloga e empresária. E eu sou Camila dos Santos, neuropsicóloga e empresária, e a gente vai te ajudar a montar uma excelente equipe com dicas nesse vídeo. Vem com a gente! Um ponto muito importante para montar uma equipe é você entender que essa equipe vai ter um líder. E esse líder tem características que vão comunicar, não só através da fala, do que ele diz que é certo ou errado, de como deve ser, mas principalmente de como esse líder se comporta, de como é o jeito dele, a maneira como ele recebe as coisas. Então é muito importante que você tenha, no mínimo, processos. Como é que são esses processos? Não acho que a pessoa que vai chegar na sua empresa ou na sua equipe, ela sabe tudo como funciona. Ela não sabe. Você precisa explicar. Explicar como é, no nosso caso, que é a clínica de psicologia, como é que é um atendimento, como é que vocês, quantas sessões até uma devolutiva, a produção do relatório. Então esse caráter, além de ser um ensino técnico, precisa ser um ensino de processos. O que essa pessoa vai fazer? Qual sequência ela vai seguir? Isso já dá um norte para profissional. E tem que explicar a miúde, porque às vezes você tem a expectativa, né, amiga, que a pessoa já chegue sabendo fazer, porque tem uma formação igual à sua. Então, por exemplo, nós somos psicólogas e contratamos psicólogas, mas a gente diz, para além de como deve ser feito, como a gente gosta que seja feito, porque dentro de cada empresa vão existir processos diferentes. Então, não pense que a pessoa que vai chegar lá por ter a mesma formação que você, de psicologia ou dentista, o que quer que seja, vai saber fazer o processo como você espera, como é dentro da sua empresa. Então, não economize em treinamentos para a sua equipe. A equipe não está performando bem, a equipe não está fazendo como você gostaria que você fizesse, que você gostaria que eles fizessem, então você precisa treinar mais. É uma autorresponsabilidade do líder olhar para esse resultado e pensar: o que está faltando da minha parte? Porque é muito fácil, às vezes, a gente olhar para a equipe, né? Vocês não estão fazendo o correto, isso está sendo feito errado, eu não estou gostando, mas isso tem uma responsabilidade que cabe ao líder do treinamento. E outro ponto importante, voltando um pouco às etapas, é a etapa da contratação. A gente já aprendeu muito quanto a isso, porque no começo você quer botar todo mundo na empresa, você quer a família, o amigo, a pessoa da graduação. A pessoa da graduação, só que, e a gente, né, errou muito nesse processo porque prevalecia sobre o CNPJ, prevalecia o nosso coração. E para gerir uma empresa, para formar uma boa equipe, você tem que ter um pouco mais de racionalidade nas suas decisões. Perfeito. Então, durante muito tempo, era por indicação, por, né, qualquer tipo de relacionamento com a gente. E hoje, pelo contrário, a gente formalizou e organizou o processo de contratação, que visa prioritariamente contratar caráter e treinar habilidades. Então, há uma maneira em que funciona esse processo de chegada até a nossa equipe, seja através de uma seleção, seja através de alguma especialidade, alguma coisa que a gente está precisando no momento, daí a gente vê como que alguém que é uma liderança de equipe nesse tema consegue entrevistar essa pessoa, fazer testes psicológicos, verificar relatórios, para ter conhecimento e identificar se ali tem um perfil que a gente acha que casa com o da nossa empresa. Então, esse processo de contratação, levem essa frase com vocês: contrate devagar e demita rápido. Ou seja, o processo de contratação, ele é cauteloso, ele é cuidadoso, você está vendo se dali sai uma relação. Já o processo de demissão, a saída da sua equipe, se você verifica que não tem alinhamento de valores, que não tem alinhamento de virtudes com a empresa, ou que estão sendo realizadas ações inapropriadas, incorretas, não tenha pena, demita rápido. Sabe por quê? Quem vai pagar o pato depois é você. Sim, não pode demorar nessa tomada de decisão. Ainda mais, gente, porque a gente observa que existem esse perfil, né, que cada empresa vai querer. Então, muitas pessoas que não passaram no processo seletivo do Transforma, não era porque eram profissionais ruins, mas eram profissionais que não tinham o perfil da empresa. Então, você precisa montar qual é o profissional que eu quero dentro da minha empresa. Quais são os valores, quais são as habilidades técnicas. Então, tendo isso muito delineado, você não vai fugir muito do tipo de contratação. Porque às vezes você se encanta com uma pessoa, mas você olha para o perfil da sua empresa e você diz, essa daqui tá faltando aquela característica
de chama acesa, de compartilhamento de propósito. Ela faz um relatório como ninguém, mas ela também disse na entrevista que ela não está disposta, por exemplo, a atender um paciente fora do horário. Então, para a gente que trabalha com criança, com transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente tem urgências, ou uma pessoa que diz que não gosta de estar disponível o tempo todo no WhatsApp, não pra é nossa o nosso empresa, perfil. Para o nosso exatamente. perfil de trabalho, em que as famílias demandam, né, esse atendimento, esse olhar mais humanizado, a gente não contrata. Então, entender, você como gestor precisa entender o que é que eu estou disposto, né, a abrir mão aqui no que diz respeito ao perfil do candidato e o que eu não estou. Porque se você vai aceitando qualquer perfil, você não vai ter uma equipe forte, porque essa equipe, ela é como se fosse um sistema. Você vai perceber que na equipe você vai ter os líderes, os formadores de opinião. E aí, se você tem um formador de opinião, que é um formador de opinião, que eu digo que é o arroz de festa, né? Que ele traz sempre questões e fica incentivando que o grupo levante outras questões. A pessoa que mais problematiza do que realiza. Exato, que só aponta dificuldades, que nunca traz solução. Aí você tem uma contaminação. Isso ganha uma capilaridade, gente, tão rápida, é tão veloz, que até aquelas pessoas que estavam mais alinhadas com o teu propósito, que estavam mais alinhadas com o fazer da tua empresa, elas vão se desconectando. Então, por isso que a Manu diz, é rápido, tem que ser corte Tramontina, não pode demorar. Percebeu, arranca e tchau. E isso na nossa área é tão complicado porque a gente tem isso do coração, tem isso da emoção e quer aceitar as pessoas. Aí também um outro ponto pra gente conduzir na nossa reflexão pro final é sobre o líder. O líder, ele nunca pode ser um líder mesquinho. Então entenda, você como liderança de equipe, você tem que sempre ser a pessoa que está mais disposta a dar. Veja, comportamentos mesquinhos de não partilhar informação, de não partilhar conhecimento. Na nossa área, em psicologia, a gente já ouviu falar até de locais em que as pessoas elas não podem ter o contato das famílias que atendem, que só quem pode é a clínica. Isso tudo transmite uma cultura, transmite um comportamento, transmite um pensamento. E não agrega valor para uma equipe forte. Porque a equipe forte é o quê? É alinhamento de propósito. Você tem o seu sonho de expandir o seu projeto, mas o seu colaborador também tem vários outros sonhos. Verdade. E a equipe se fortalece quando ela está junta em propósitos. Claro que nem sempre vão ser os sonhos a serem realizados, nem sempre vão ser os mesmos, mas o propósito deve ser do bom atendimento, da entrega. E aí um outro ponto muito importante é que você precisa transmitir isso através da sua fala, através do comportamento, sempre trazendo para esse colaborador o que é melhor para que ele consiga entregar o melhor para os pacientes, para a família que ele atende. Então, o líder mesquinho é algo que não existe para a equipe forte. Equipe forte é com líder forte. Perfeito. A gente espera que com essas dicas vocês consigam montar a equipe de vocês e consigam também avançar no que diz respeito ao empreendedorismo, seja na psicologia, na área odontológica, o que é que seja. E lembrem-se, gente, pra gente multiplicar, a gente precisa dividir. Verdade. Ninguém Perfeito. cresce Pessoas sozinho. precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E para mais conteúdos, né, de gestão, de psicologia, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e mandem sugestão de vídeo que a gente está sempre aqui disposta a ensinar e compartilhar com vocês. Boa sorte na montagem da sua equipe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.